Uma história que poderia causar todos os tipos de polêmicas nos traz uma questão bastante interessante do autoconhecimento e também da valorização da família. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e eu trago para vocês agora a resenha de um BL tailandês, que ele teve ali duração de 8 episódios mais ou menos, foram 8 episódios de duração. Ele tinha todo um plot que poderia ser muito estranho, a gente poderia não gostar desse plot, mas no final de toda essa história nós nos entregamos e nós entramos em uma história bastante profunda. Eu falo para vocês sobre o BL 180 graus. No caso, o nome do BL é 180 graus de longitude passa por nós. É um nome bem grande, mas que ficou conhecido aí como 180 graus. O que a história de 180 nos conta? Nós temos 3 personagens nessa história. Somente eles entregam 3 personagens pra gente. A gente fica até um pouco assim, nossa, mas só 3 personagens, né? Por mais que fossem 8 episódios, será que 3 personagens vão segurar a história? Nós temos o Ang, nós temos a Saci e nós temos o In. O Ang é filho da Saci e o In seria meio que um tio dele. No caso, o In ele era um amigo do pai do Ang e ele era um grande amigo assim, né? Tinha toda uma amizade com o pai. Só que em dado momento essa amizade meio que acaba, não se sabe exatamente por quê, até em dado momento que o pai do Ang sofre um acidente de carro e acaba morrendo. E a história fica toda girando nesse contorno do Ang querendo conhecer mais sobre o pai, tendo uma convivência com a mãe é diretora de séries, né, de dramas. A mãe não gosta muito de direção de BLs, a gente vai prestando atenção isso ao decorrer das produções que ela vai falando, né, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Em dado momento também a gente percebe numa premiação que ela não gosta muito disso, e o Ang tá se descobrindo, quer se entender ainda, ele estava fazendo faculdade, mas ele não sabe exatamente se é aquilo que ele quer, como que é que ele vai encarar essa história. E o In é um tio que estava há muito tempo fora, né, esse melhor amigo do pai do Ang, e ele acabou fazendo uma casa na floresta, tal, e ele meio que vivendo isolado. O que acontece? O Ang e a Saci estavam viajando para uma cidade, para uma locação, onde a Saci faria uma gravação, só que em dado momento eles acabam se perdendo. E aí procura, vamos lá, vamos descobrir onde a gente tá, que a gente precisa sair daqui. O que acontece? Eles acabam se encontrando, o Ang acaba encontrando o In, e aí o In encontra a Saci, e eles acabam comemorando que eles se encontraram novamente, e aí que a história vai se desencadeando, né? O Ang e a Saci acabam ficando um tempo na casa do In, e aí que toda a história se desenvolve. Por que eu falo que a história ela teve uma polêmica inicial? Porque tudo levava a crer que esse In, né, que esse cara em si, ele foi alguma coisa do pai de modo amoroso, que foi alguma coisa do pai do Ang de modo amoroso. Só que o que inicialmente se entrega no trailer é que possivelmente esse cara, o In, ele era amante ou ele era namorado do pai. Porque até então o que se sabia é que o casamento da Saci com o pai do Ang não era um casamento muito bom. Não tinha assim um grande companheirismo, um grande amor e tudo mais. E que teoricamente ele teria se separado dela e teria ficado com o In. Essa história é complicada porque é justamente nesse ponto que se complica a história, porque todo mundo falava que o Ang ia começar a gostar do amante do pai, ou do namorado do pai falecido. Ficou meio assim, né? Aí o pessoal ficou meio controverso de achar isso, né? De levar em consideração que era isso, mas a história não entrega isso, tá, gente? Ao decorrer da história a gente vai entendendo que não é bem assim que as coisas acontecem. Não existia um relacionamento do In com o pai do Ang e a gente vai entendendo aí ao longo do tempo. Gente, só um detalhe, esse In e Yang, pra mim ficou muito aquele negócio do Yin Yang,
daquele símbolo, sabe? Ficou muito nisso, eu não sei se leva em consideração. Eu não achei um possível significado, se era isso ou não, mas ficou meio... Isso ficou martelando na minha cabeça ao longo do tempo que eu fiquei falando toda hora o nome deles. Enfim. E a série, ela nos leva para um diálogo e ela nos leva para uma história muito profunda. Do Aang querendo conhecer mais sobre o pai, querendo conhecer o que o pai fazia, como que o pai era. Ele tinha vivido até um certo tempo ali com o pai, mas o pai morreu quando ele era muito novo ainda, né? Então ele não teve uma convivência assim muito próxima com o pai. Então ele queria conhecer mais sobre o pai, porque a mãe falava de uma maneira e os parentes também falavam de uma maneira que o pai dele não era assim uma boa pessoa, que ele não tinha assim um trato muito legal com as pessoas. E a partir do momento que o Aang conhece o tio Win, né, o Intawood, ele acaba querendo conhecer melhor o pai, né, como que era a personalidade do pai, e o Win vai contando a história ao longo do tempo. E isso vai se complicando, né, porque o Aang acaba se apaixonando por esse tio fictício, né, porque não é tio de sangue, é simplesmente um amigo, causa um certo problema na relação dele com a mãe. Eu vejo que a mãe dele é uma pessoa muito possessiva, ela quer muito ele ali, quer muito prender o Aang ali, acho que justamente por isso que ela não deixa ele se aventurar nas coisas, se entregar tanto. Ela queria que ele trabalhasse com ela, seja na produção, seja em alguma coisa no sentido de fazer dramas, mas o Aang não queria isso, ele queria outra coisa, ele tinha um pensamento diferente em relação a isso, e não era isso que ele queria entregar, né? Não era isso que estava na personalidade dele. Ele tinha uma personalidade muito forte, por isso que ele batia muito de frente com a mãe. Então ele queria uma coisa diferente para ele, né? Ele queria entregar uma coisa diferente, ele queria se tornar uma pessoa diferente, independente. Ele também conta suas experiências, né? Experiência que ele teve no internato, experiência que ele teve com um amigo dentro do internato. O Win também conta suas experiências. Então todo esse momento de contação de histórias é muito profundo, principalmente pela própria fotografia da série, que é uma fotografia bem mais escura, bem mais puxada para o escuro, principalmente quando está à noite. De dia a fotografia já é um pouco mais clara, né? Já é um pouco mais alegre, mas quando chega à noite é aquele momento de conversas, de detalhes, de uma profundidade muito grande na série. E por mais que ela esteja entregando apenas 8 episódios e entregando apenas 3 personagens, é uma série que te prende do começo ao fim. Pode ser que no início não te prenda tanto, você tenha algumas ressalvas ali naquele início, mas ao longo da série ali, ela vai te prendendo de uma maneira, você vai entrando naquele diálogo, né, naquelas histórias, que você não vai se sentir incomodado com isso. E você vai esquecer todo aquele plot que teve de antes, né, que o Win era apaixonado pelo pai do Aang, que era uma coisa mais ou menos assim, a gente entende isso depois. Mas a história, ela é bem profunda, ela é bem interessante de assistir. Eu acho que as pessoas precisam tirar essa coisa de que é uma relação problemática, vai se tornar uma relação problemática. Gente, séries, sejam séries do Ocidente, sejam séries do Oriente, nem sempre a história vai terminar de um modo fofo, de um modo que vai todo mundo viver feliz pra sempre. Não é assim, a vida não é dessa maneira. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça, que a vida não é dessa maneira, de tipo, vai tudo terminar fofo, porque aquele cara ali vai se casar com o amado, com a amada, eles vão ficar juntos, não sei o que. Nem sempre, né? A gente tem aí muitos dramas e muitas séries também que nem sempre acontece dessa maneira. E aí a gente tem que prestar atenção nisso, que a série 180 nos entrega uma profundidade muito grande e uma relação de mãe e filho sempre muito problemática. A mãe sempre muito super protetora, querendo proteger o filho de todas as coisas, querendo moldá-lo para que ele se tornasse de uma certa maneira, e o filho, o Aang, que não queria ser assim, que ele não queria esse controle da mãe, justamente porque ele queria ser livre, ele queria ser independente, só que ele sempre tinha a mãe ali no encalço, sempre do lado dele. Mas eu gostei muito dessa série, eu indico bastante para vocês assistirem. Ela tem em média ali de 40 a 45 minutos os episódios, mas é uma série que você, assim, se você for um bom telespectador, espectador de séries e tudo, você assiste ela tranquilamente, você nem vê o tempo passar. Uma indicação muito boa para vocês aí, 180 graus de longitude passa por nós. Você assistiu a 180? Você já tinha ouvido falar da história de 180? Comenta aqui embaixo para eu saber, minhas redes sociais na descrição. Joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para essa história chegar para mais pessoas, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.